O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. O que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez quero acolher com muito carinho, de modo especial vocês que aqui estão presentes, enfrentando esse dia frio, mas para aquecer-se com o fogo do Espírito que renova-nos na fé. Uma saudação especial ao grupo de 34 pessoas que vieram de Brasília, a capital do nosso país. Sejam muito bem-vindos à Casa da Padroeira de Minas Gerais. Continuamos ouvindo o grande testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. As suas palavras que ele dirige na última ceia, preparando os apóstolos para os mistérios que aconteceriam e que no nosso caso já aconteceram, da sua paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E hoje nós entendemos, ou melhor, e hoje um tema entra para nós como o principal na liturgia: o conhecer a Deus. Aliás, vivemos num mundo onde a gente não presta atenção nisso, mas há um desejo natural do ser humano de conhecer o Senhor, de estar próximo, de estar em sintonia com Deus. Este desejo é o desejo que nutre a vida de todo ser humano. O homem pode conhecer Deus. E mais, o homem foi feito com um instinto de procura de Deus. Me recordo de um filósofo chamado Pascal, coincidentemente apropriado para o tempo que estamos, né? Estamos no tempo pascal. Mas Pascal dizia que o ser humano é tão grande que ele não pode existir senão para buscar o próprio Deus. Nós aspiramos coisas grandes, nós aspiramos o infinito. Isso para dizer assim, dentro de mim, de você e de qualquer outro ser humano, há um instinto, uma atração natural para buscar o Senhor. Agora, se nós vamos chegar a Deus, se nós vamos conhecê-lo, são outros 500. Porque na busca por Deus nós acabamos, às vezes com a nossa própria razão, com a nossa própria ânsia, encontrando coisas que não Deus. Muitas das vezes, na busca pelo infinito, nós perdemos nas coisas que passam. Jesus une dois conceitos num só, que aparentemente para nós não estão ligados num primeiro momento: conhecer e ver. Nem tudo que nós vemos nos permite conhecer, né? E nem todo conhecimento parte da visão. Mas aqui Jesus une os dois. Porque Jesus diz assim:
se vós me conhecesseis, conheceríeis também o Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Nós conhecemos e vemos o Pai, porque conhecemos e vemos o Filho. Por isso eu digo que hoje este é o tema central. Na pergunta de Filipe, mostra-nos o Pai, há o anseio do coração do ser humano, mostra-nos a Deus. A nossa alma tem sede de Deus. Senhor, é a vossa face que eu procuro. Ou então como Moisés lá no Êxodo, que queria ver o rosto do Senhor na montanha sagrada. Agora Jesus nos responde: quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Filho, vê a Deus. Aí entra-nos um outro mecanismo que nós não podemos ignorar, que recebemos no dia do nosso batismo e que nos acompanha: a fé. Porque vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus é o rosto divino do homem, mas muito mais, Jesus é o rosto humano de Deus. Se Deus tem um rosto, esse rosto é o de Jesus. Se Deus tem mãos, essas mãos são de Jesus. E no sentido literal, porque Deus assumiu a nossa carne, e esse Deus encarnado nós o chamamos de Jesus. Não é possível separarmos Jesus de Deus, não é possível separarmos Deus de Jesus, eles são um só. E aqui, quando nos custa entender isso, como também os apóstolos custaram a entender isso, Jesus apela, né? Ele diz: se olhando para mim vocês não conseguem ver Deus, olhem para as obras que eu faço. Qual a obra maior que o Senhor operou em nosso favor? A obra da redenção. Assumindo a culpa que é nossa, Ele nos deu um direito que é dele. Morrendo a morte que é nossa, Ele nos devolveu a vida divina. Se maravilhosamente a criação nos espanta no sentido positivo, daqui a pouco, vocês que tiverem paciência, vão conseguir ver que maravilha nós podemos contemplar aqui no alto de toda a criação. A Serra da Piedade é única, e não estou puxando sardinha não. Em julho faz 3 anos que eu estou aqui em missão, e nesses 3 anos não tem um dia igual ao outro. Cada dia é uma beleza extraordinária, de encantar e de cair o queixo. Pena que nós padres não podemos aproveitar muito, por causa das burocracias que temos que dar conta, e também por causa da missão que suga-nos bastante. Não estou reclamando, bendito seja Deus, foi eu que escolhi, mas a beleza daqui nos surpreende. E o que eu quero dizer com isso? Se a obra da criação nos deixa perplexos, há uma obra muito mais maravilhosa que a da criação, que é a da redenção. Lembro da oração que nós padres rezamos para abençoar a água neste tempo pascal. E lá vai dizer assim: ó Deus, que maravilhosamente criastes o homem, e mais maravilhosamente ainda o redimistes. É verdade. A obra de Jesus mais maravilhosa é este mistério, do qual nem as curas, nem os exorcismos, nem os milagres, nem os sinais podem se comparar. Um Deus que assume tudo que é nosso, inclusive a nossa morte. Vejam, creiamos ao menos pelas obras. Claro, talvez a nossa razão chegue num ponto da perplexidade, porque o imortal se torna mortal. Mas diante desse mistério, não estamos aqui tentando conhecer no sentido de explicar, esmiuçar, nós queremos conhecer no sentido de abraçar, de provar. Nós temos 2 distinções que podemos entender bem da palavra conhecer. É o que me vem agora. Pega uma goiaba e põe na sua frente. Você tem 2 maneiras de conhecê-la, não é? Uma, pegando uma faca, partindo, olhando, analisando, lendo tudo que é a respeito da goiaba, ouvindo o que as pessoas dizem dela, e você vai chegar a uma formulação de um conceito do que é a goiaba, não é?
Mas a melhor experiência do conhecer a goiaba não é essa teórica. É quando você pega a goiaba, morde e experimenta. Entende? Ainda que você não consiga, talvez, com a luz da sua razão, traduzir em palavras ou formular um conteúdo a respeito daquilo que você provou e saboreou, o que você provou e saboreou vai produzir muito mais efeito do que o que você leu e entendeu. Quando Jesus fala que nós conheceremos o Pai, não é do ponto de vista da explicação lógico-racional, mas é do ponto de vista da experiência, que nos sustenta de uma maneira tão grande, e que a gente tem uma clareza tão grande de quem é Deus, que ainda que tenhamos lido, estudado, pegamos a tradição da igreja, lido todo o catecismo, lido a vida dos santos, lido também o contraditório, os filósofos que disseram o contrário, nada disso se compara à experiência que se faz quando nós provamos a suavidade do amor de Deus. É esta experiência que nós ouvimos na primeira leitura os pagãos fazendo pela primeira vez. Porque vejam, Jesus pediu que os primeiros que deveriam receber o fruto da salvação fossem os judeus. Não por uma predileção, mas porque eles foram o povo que perseverou na aliança. De todas as nações do mundo, no mundo naquela época, a única que perseverou no mandamento, ou se esforçou para ser fiel ao mandamento, foram os judeus. Então eles, como que por uma gratidão da parte da Trindade, foram os primeiros a receber a obra da salvação, o anúncio da salvação. Qual é o anúncio da salvação? O Cristo assumiu a nossa vida para que nós vivamos a vida dele. Morreu a nossa morte e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Mas nós ouvimos o que aconteceu. Os apóstolos, ao falar de dizer assim na primeira leitura, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como vós a rejeitais e considerais indignos da vida eterna, sabei que nós vamos agora nos dirigir aos pagãos. Aqueles que nunca ouviram falar de Deus, ou que acreditavam em coisas absurdas. Aí os apóstolos saem de Jerusalém e vão para todos os campos do mundo, cumprindo também a profecia que nós cantamos no Salmo responsorial: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E qual é o fruto de quem acolhe Jesus? Diz-nos o versículo 51, 52, mais preciso 52, que depois que os pagãos provaram, não só entenderam com a lógica, mas provaram o fruto da salvação, versículo 52, ficaram cheios de alegria e repletos do Espírito Santo. Eis o fruto da experiência com Deus. Uma alegria que transborda apesar dos sofrimentos e dificuldades, mas transborda porque nos dá o Espírito do ressuscitado, o Espírito Santo. Se nos custa aceitar quem é Jesus, olhemos o que Jesus fez e nós já teremos um bom indício para entender. Ele não é um revolucionário social, ele não veio fazer política, ele não veio para mudar os esquemas socioeconômicos, ele não é um psicólogo de plantão, ele não é também um curandeiro, nem um quebra-galho. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, fora do qual não há salvação. Não há outro jeito de chegar a Deus se não for por Jesus. E isso também tem uma contrapartida que no mundo de hoje, cada vez mais relativista, onde nós nos colocamos num lugar que não é nosso. O ser humano hoje vive uma terrível doença, a do egocentrismo, de viver para o eu, para o seu próprio eu, para si mesmo. E isso é o absurdo, porque nós não fomos feitos para nós somos feitos para Deus. O centro da vida humana deve ser o seu Criador. E a vida só se torna verdadeiramente humana quando Deus é o centro da vida. É por isso que a gente vê atrocidades sendo feitas uma atrás da outra. Porque se nós vivemos para nós mesmos, a finalidade da nossa vida é o ser humano. E pior, não é nem o antropocentrismo, né? A finalidade da nossa vida é o nosso eu. Então não há limites a não ser o meu ego. Tudo é permitido desde que eu
me seja satisfeito, desde que eu me realize. Entende o porquê que nós estamos assim? Quando a gente perde a referência do outro, e mais, quando nós perdemos a referência de Deus, não há mais referência para além de nós. Tudo vira esta bagunça. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. E por que nós cristãos ousamos pregar isso numa sociedade relativista, cada vez mais intolerante à fé, cada vez mais vivendo sem nortes e sem princípios? Porque não foi a igreja que criou esta história. Não foi a igreja que inventou uma verdade e disse: olha, isto que nós formulamos é uma verdade. Não. Nós simplesmente olhamos e vimos, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Se Jesus é Deus, se Ele desceu do céu, então Ele nos mostrou o que é a verdade. A vida de Jesus é para nós um parâmetro do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, do que é vida e do que é morte. E isto não é a gente que escolhe, não é a gente que inventa, é o que Ele diz. Basta olhar para mim. Basta olhar para Jesus. E olhando para Jesus nós entendemos a medida do homem, porque nós entendemos a profundidade do amor de Deus. Hoje, meus irmãos e irmãs, celebrando, portanto, esta vitória que nos toca da sua ressurreição, nos é novamente dada a oportunidade de professar a nossa fé. Crer de todo o coração que aquele ser humano gerado milagrosamente no ventre de Maria é verdadeiramente o Criador de todas as coisas. Crer de todo o coração que Ele, sendo o Criador de todas as coisas, é também meu Senhor. E não só no singular, é nosso Senhor, porque fomos feitos por Ele e para Ele. Só assim nós seremos repletos do Espírito Santo e teremos uma alegria que não acaba, porque a nossa alegria não está nas coisas deste mundo, mas a alegria nossa verdadeira está naquilo que só o infinito pode nos dar. A nossa alegria é saber que somos amados, e amados ao extremo, por um Deus que não está distante de nós, mas que nos entende por dentro, não só porque nos criou, mas porque assumiu em tudo a nossa vida. Creamos. Quem vê o Filho, vê o Pai. E quem crê no Filho, quem crê em Jesus, tem o que o Filho pode dar, a vida em seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.